Boa noite, meus amigos queridos. Que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos ter mais uma noite de estudo. Hoje é o curso do livro Memórias de um Suicida. Vamos ver o capítulo 2, falar sobre os réprobos. Porém, antes de iniciarmos a aula, nós precisamos fazer o nosso evangelho e a nossa prece. Amados espíritos, anjos guardiães, a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens, sede nossos protetores nas provas deste mundo. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom e livrai-nos da inclinação para o mal. E tu, meu anjo bom, não me abandones. Tenho necessidade de toda a tua proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quis me enviar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 14. Que os espíritos amorosos da casa de Maria Angélica possam estar conosco na noite de hoje, nos inspirando, atendendo às necessidades de que precisarmos durante a noite, e que Dona Ivone possa estar pertinho, inspirando também para que a gente consiga executar o trabalho. Assim seja. Vamos então dar início ao estudo da noite de hoje. E eu queria deixar aqui para vocês, meus queridos, uma pergunta. Qual será a mensagem que esse capítulo vai nos deixar? Porque todas as vezes que fazemos um estudo, nós precisamos trazer para o nosso dia a dia os ensinamentos ali colocados. Qual será a mensagem, qual será o ensinamento que esse capítulo de hoje vai trazer para cada um de nós? E aí começamos com a pergunta: o que busca um suicida? Por que ele comete esse ato? Ele busca libertação, claro. Mas libertação de quê? De um problema que ele esteja passando. Ou seja, a falência de uma empresa, a partida de um ente querido, as dores de uma doença. Ele quer se livrar daquele problema que ele está passando no momento e que ele não suporta, que ele não consegue encarar, ele não consegue suportar aquilo que ele está passando. E aí ele comete o ato. Ele quer acabar de vez com aquela situação ruim que ele está passando. E o que ele encontra? Será que ele encontra paz? Será que ele encontra a solução dos problemas pelos quais ele estava passando? Não. Ele aí tem uma grande decepção. Ele não encontra aquilo que ele queria, que era a solução dos problemas. Pelo contrário, ele vai se ver de frente com outras situações. Meus amigos, o que será que acontece com um espírito logo após ele ter cometido esse ato? Nós vamos aqui fazer um parênteses. Nesse curso, com esse livro, nós vamos contar a história de 5 espíritos que cometeram o suicídio. Cada um vai contar a sua história, os motivos, são histórias reais, verdadeiras. E Camilo, que é o autor espiritual do livro, ora ele fala como estivesse passando naquele momento pela situação e ora ele apenas reflete sobre aquilo que está acontecendo. Então vamos ver o que acontece nos primeiros momentos após o espírito ter praticado esse ato insano. As primeiras horas que se seguiram ao gesto brutal de que usei para comigo mesmo passaram-se sem que eu pudesse dar acordo de mim. Então, assim que Camilo
chegou na pátria espiritual, ele ficou estarrecido, ele ficou paralisado, porque ele não tinha ideia daquilo que iria encontrar. Parecia, meus amigos, que com aquele baque, o espírito desmaiara, tivera um colapso. Estava assim com a sensação de que todos os seus sentidos e faculdades estavam paralisados. Ele não sentia mais o corpo dele, ele não estava entendendo nada do que estava se passando. Ele estava acordado, mas estava como que anestesiado, com uma sensação muito ruim de que estava aniquilado. Era essa a sensação que ele sentia logo após ter cometido o ato. Aqui nós vamos lembrar a pergunta 163 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou o que sente o espírito logo que chega na pátria espiritual. Ele toma consciência dele mesmo? Ele consegue, logo que chega ali, tomar a consciência dele mesmo? E os espíritos responderam que não. Que todo espírito passa por um momento de perturbação. E que o tempo dessa perturbação depende de como o espírito chegou ali na pátria espiritual. Tudo depende do grau evolutivo do espírito, a maneira pela qual ele desencarnou. E no caso do Camilo, havia uma grande perturbação provocada pelo ato cometido. Além de toda a perturbação que o Camilo sentia pelo ato cometido, ele ainda tinha em sua mente as repercussões mentais daquele ato. Camilo se suicidou com um tiro no ouvido direito e ele continuava a sentir aquela dor, aquele barulho, aquela coisa toda pela qual ele tinha passado, ficava ecoando em sua mente muitas vezes. Vamos ver o que o Camilo diz. Fora como se aquele estampido maldito, que até hoje ecoa sinistramente em minhas vibrações mentais, sempre que, como agora, revivo o passado execrável, tivesse dispersado uma a uma as moléculas que em meu ser constituíssem vida. Então o Camilo ficava escutando o barulho do tiro, ele estava como que desmaiado, era realmente uma perturbação muito grande. Vamos ver a cena do ato cometido por Camilo. Esta, meus amigos, é a cena que Camilo vê, revê e sente a todo momento. E isso o perturba muito, porque quando ele cometeu o ato, ele queria finalizar a sua vida e acabar com esses sofrimentos. Ele não pensou e não sabia que isso estaria durante muito tempo repercutindo em sua mente. Como nós dissemos, quando o espírito chega na pátria espiritual, ele tem aquele período grande de perturbação. Grande quando depende da maneira como ele chegou lá, né? Mas o Camilo, por exemplo, teve um período muito grande de perturbação. E ele mesmo nos conta que ele ficava semi-inconsciente. Tinha horas que ele estava dormindo, tinha horas que estava acordado. E tinha horas que ele caía num sono profundo. E com essa sensação de semi-inconsciência, ele se julgava nulo. Ele se julgava, na verdade, perdido. Ele não sabia nem quem ele era, nem onde ele estava, como é que ele poderia sair daquela situação. E isso causava nele medo, ele se aterrava, ele se acovardava, ele estava completamente desnorteado nesse momento. É assim que ele mesmo nos conta essa situação
de perturbação pela qual ele passou. E assim, meus amigos, apesar de toda a confusão que Camilo estava, apesar de toda a angústia, de todo o medo, de todo o sentimento de irrealidade que ele estava sentindo, ele pouco a pouco vai tomando consciência daquilo que se passou, vai tomando consciência dos seus sentidos e ele percebe que não perdeu a noção dos sentidos. E aí ele sente a profundidade do erro que cometeu. Fica muito triste. Ele se deprime porque sabe que ultrapassou todos os limites do razoável. E Camilo, meus amigos, faz uma constatação. Ele sofreu um traumatismo psíquico, um choque nefasto que o dilacerou com as suas garras inevitáveis e o qual, para ser minorado, dele exigirá um roteiro de urzes e lágrimas, decênios de rijos testemunhos, até que ele se reconduza às vias naturais do progresso, interrompidas pelo ato arbitrário e contraproducente. Essa constatação não foi feita agora, no tempo de perturbação. Essa foi a conclusão que Camilo chegou depois de algum tempo que passou na espiritualidade, que estudou, que aprendeu. Ele chega então à conclusão de que aquele ato praticado precisava ter uma reparação e que seria uma reparação um pouco desagradável. Seria uma reparação que ele teria que fazer para ser reconduzido ao caminho das leis de Deus. E nós vamos seguindo a história desse espírito que, como eu falei, ora ele fala como se estivesse passando naquele momento e ora ele faz reflexões. E essa é a grande reflexão à qual Camilo chegou. E depois dessa reflexão que Camilo faz, nós vamos voltar para os momentos em que ele está despertando. Momento em que ele sente o despertar da sua consciência e começa a ter sensações. Sensação de frio, de falta de ar, um cheiro forte, dor aguda no aparelho auditivo. A causa do suicídio de Camilo tinha sido a cegueira, que para ele era uma expiação insuportável. Como é que ele podia ficar cego se ele precisava dos olhos para escrever e trazer o sustento para sua casa? Como é que ele ia se apresentar cego diante da sociedade? E aí nós vemos o orgulho falando, né, meus amigos? E além de tudo, ele começou a fazer uma confusão muito grande entre a morte e a vida. Ele tentara o suicídio, mas não estava morto. Ele estava só ferido, não havia morrido. A vida continuava nele. E, de repente, ele faz uma revisão de todo o seu passado. Isso acontece com os espíritos, quando chegam na pátria espiritual. Rapidamente, na tela mental, aparece desde a infância até o momento em que ele desencarna. Na verdade, Camilo estava se sentindo num hospital. Ele chamava pelos familiares, chamava pelos amigos, porém, ninguém o ajudava. Nada. Ninguém falava com ele. Ele estava com fome, estava com frio. Mas e aí, se ninguém respondia para ele? E, em vez de respostas, ele escutava um vozerio ensurdecedor. Mas não era aquela conversa amistosa, não. Eram lamentos, era choro. E aí, o que Camilo faz? Vou sair daqui, não vou ficar aqui. E, com muito esforço, ele se levanta. O corpo gelado, os músculos retesados, sentindo ainda um cheiro forte, olha ao redor e pensa que hospital sujo.
E aí ele procura a porta de saída e tropeça nos escombros. O que ele estava fazendo aí? Ele tentara o suicídio, mas ele só estava ferido. E nem bem acabou de pensar assim, o que acontece? Ele vê o seu corpo. Ele está numa sepultura. E aí ele foge, volta para casa, entra nos hospitais, mas ninguém olha para ele. Então ele compreendeu que o suicídio chegara ao êxito. Estava sepultado, mas continuava vivo e sofrendo. Como podia acontecer isso? Como podia acontecer isso? E Camilo foge. Camilo estava em pânico, desesperado entre a realidade e a não realidade. Tão desesperado ele estava que o que mais ele queria, na verdade, era fugir de si mesmo. E Camilo percebe que o suicídio acabara com o seu corpo físico, mas aquele outro corpo, o corpo espiritual, o suicídio não destruiria, porque esse corpo é indestrutível. Vamos lembrar rapidamente como é que é formado o ser? O ser é formado de um corpo físico, o perispírito e o espírito. Quando a morte se dá, apenas morre o corpo físico. O corpo perispiritual é indestrutível. E assim, meus amigos, nós vemos Camilo agora enfrentando a nova realidade. A realidade de que o corpo que ele possuía não seria destruído. E isso o deixou muito mal. Ele ficou desesperado, querendo fugir novamente dele mesmo. Andava de um lado para o outro, entrava numa rua, saía da outra. E nas ruas, Camilo tinha muito medo. Num dia desses em que ele estava caminhando pela rua, quando ele dobrou uma esquina, ele deu de cara com aquela multidão, aquela mesma multidão que ele tinha medo. Lembram? Que chorava, que tinha lamentos. E ele tentou fugir, ele tentou sair dali, sair de perto daquela multidão, mas não foi possível. A multidão o envolveu e ele foi arrastado de roldão. E percebeu que ao redor daquela multidão haviam soldados em cima de cavalos e que iam cercando a multidão para não deixá-los fugir. O que Camilo sentiu? Que eles estavam presos. A multidão havia sido aprisionada. Mas como? Ele não fez nada. E ele começou a se identificar, dizer que ele era um escritor português, que ele não havia feito nada, que ele não podia ser preso. Por que eles estavam levando Camilo preso? Mas os soldados ali em volta não falavam nada. Silenciosos, iam levando aquela multidão que não conseguia fugir, de jeito nenhum. E Camilo notou que na frente, bem à frente dessa multidão, havia um comandante que levava uma flâmula em cima do bastão e que ali havia alguma coisa escrita, que ele não conseguia ler o que era. Vamos guardar, meus amigos queridos, essa flâmula, porque no final nós vamos ver o que estava escrito ali. E Camilo foi levado junto com essa multidão numa longa caminhada, sentindo frio e cansaço, até um vale. Mas não era um vale bonito de flores, de árvores, de encantos. Era um vale feio, lamacento, com cavernas, com ruelas. Era um vale muito esquisito. Num dado momento, o que é que os cavaleiros fizeram? Voltaram sobre seus próprios passos
e eles perceberam que os cavaleiros iam embora. Iam deixar os coitados ali? Não, vamos embora também. Só que eles não conseguiam sair do vale. Ficaram ali, mesmo chorando, mesmo se lamentando, se sentindo abandonados, mas não conseguiam sair do vale. Corriam para um lado, corriam para o outro, entravam numa caverna, saíam da caverna, mas não conseguiam sair do vale. E quem é que havia ficado ali? Quem seriam os habitantes desse local tão desagradável? Todos aqueles que haviam praticado o suicídio. Todos aqueles que foram recolhidos amorosamente pelos cavaleiros e levados para esse lugar, com o intuito de protegê-los, com o intuito de deixá-los ali até que tivessem condição de então serem recolhidos novamente para um lugar mais aprazível. Mas eles achavam que estavam numa prisão, eles achavam que estavam abandonados, achavam que o mundo, que todos haviam deixado que eles ficassem para sempre nesse local horrível. E os habitantes deste vale, meus amigos, eram esses espíritos tristes e sofredores. Espíritos que reviam a todo momento a cena do suicídio e sentiam as mesmas dores, aquelas dores que eles sentiram quando praticaram o ato. Eram repetitivas, a dor do tiro, a dor do afogamento, a dor daqueles que se enforcaram ou que se jogaram de algum lugar. A mente recriava o tempo todo a cena do suicídio. Nós sabemos que o pensamento é criador, que ele plasma no fluido e cria cenas. E no caso dos espíritos, essas cenas eram repetitivas. Eles queriam se livrar delas, queriam se livrar dessa cena que os fazia sofrer, mas não conseguiam. E eles, além disso tudo, ainda tinham outros sofrimentos, que eram as penas morais e físico-materiais. As penas morais, eles sentiam saudade imensa da família, tinham remorso pelo ato praticado, queriam a convivência com os amigos. As penas físico-materiais eram a fome, o frio, o cansaço, a fadiga, as dores que se repetiam. E um dia Camilo viu no alto da cabeça dos espíritos um cordão de prata e na ponta desse cordão, todo arrebentado, todo esfiapado. Ele não entendeu muito o que era esse cordão e só mais tarde, com o estudo, é que ele saberia da importância do fio de prata e que ele não pode ser arrebentado, ele tem que ser desligado no ato da morte natural. E Camilo sofria, entrava nas cavernas, esbarrava nos espíritos, até que um dia ele resolveu entrar numa caverna e ficar ali com 4 amigos. Amigos porque, dentro daquele contexto, era como podiam ser chamados. Eram 4 portugueses como ele. Eles ficavam nessa caverna como para se proteger, para ter a sensação de um aconchego. E Camilo implicava com um desses espíritos, implicava com aquele monóculo que ele usava e com um bastão com a ponta de ouro. Pensava Camilo, como é que pode, numa situação dessa em que a gente está passando esses horrores, tá esse rapaz todo empertigado como se fosse para uma festa? Só que Camilo se esquecia de que ele usava um piscinê, aquele monóculo assim que coloca no olho.
E aí nós lembramos de Jesus. Vocês olham o cisco no olho do amigo e esquecem a trave no próprio olho. Quando foi um dia, Camilo se sentiu muito cansado. Camilo se sentiu assim, como se fosse desfalecer. Não conseguia, ele e os amigos, não conseguiram sair da caverna, ficaram quietos e escutaram então um tropel de cavalos. Era aqueles cavaleiros que estavam chegando. O que iria acontecer? Eles sabiam que de vez em quando esses cavaleiros vinham e levavam alguns espíritos. O que será que aconteceria dessa vez? Os cavaleiros pararam na praça e começaram a chamar os espíritos para entrar em carruagens que eles traziam. E aí o Camilo escutou e levou um susto. Abrigo 36 da rua 48. Era o dele, era o dele. Eles estavam, enfim, eles seriam resgatados. Porque quando eles eram chamados, era para eles entrarem naquelas carruagens, naqueles ônibus. E Camilo, devagarinho, começou então a se encaminhar para esse ônibus. E então, chorando copiosamente, nós fomos escutando os nossos nomes. Assim falou Camilo. E pela primeira vez, ele soube o nome dos seus companheiros. E ouviram: Camilo Cândido Botelho, Belarmino de Queiroz e Souza, Jerônimo de Araújo Silveira, João da Azevedo, Mário Sobral. Chorando muito, eles entraram naqueles carros super confortáveis, com poltronas limpas, com senhoras que os acolheram, colocaram cobertas sobre eles e os acomodaram nas poltronas. Enfim, havíamos sido acolhidos pela legião dos soldados do bem. Reparem que Camilo ainda acha que aqueles personagens eram soldados. Enquanto aguardavam que todos se acomodassem, Camilo percebeu que ficavam fora do comboio os soldados que estavam com lanças e não permitiam que entrassem nos ônibus aqueles que ainda não estavam prontos. Mas não ficariam para sempre nesse vale. Um dia, todos seriam recolhidos. E Camilo olhou também que na porta do comboio havia aquele comandante com a flâmula na mão. E ele agora olhou e então pôde ler: Legião dos Servos de Maria. Camilo entrou num pranto convulsivo, porque percebeu que não eram soldados, mas eram servidores humildes e que um dia eles seriam seus grandes amigos. Os veículos se afastavam, iam se encaminhando para fora do vale e Camilo, num gesto comovido, agradeceu. Meu Deus, estávamos saindo daquele vale sinistro. E pela primeira vez, ele ergueu os olhos aos céus e agradeceu à fonte imortal da vida pela graça recebida. E nós também, meus amigos, vamos agradecer muito, porque junto com Camilo, nós estamos também saindo do vale. Na próxima segunda-feira, nós vamos entrar no Hospital de Maria de Nazaré. Esse espírito maravilhoso, designado para esse trabalho de acolhimento,
desses espíritos tão sofredores. Maria, a mãe de Jesus, é o espírito encarregado de trazer todos eles para o seu regaço, acolhê-los, acarinhá-los e ensiná-los a voltar para o caminho do bem. E nós, gratos demais a esse espírito, vamos encerrar com uma prece a ela. Maria, com o seu olhar doce e tranquilo, olhe por todos nós. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus. Venha, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o seu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir esse hino, amparando os enfermos com seu manto divino. E com este manto, Maria, cubra todos nós, cubra o nosso planeta e traga para todos muita paz. Muita paz para todos. Assim seja.